A madrugada em Nova Lima estava estranha. Não era o silêncio tranquilo de uma noite comum. Era um silêncio pesado, abafado, como se até o vento tivesse medo de passar por ali. O relógio marcava 2h17 quando o som de um carro rompeu o sossego. Inácio estacionou devagar, apagou os faróis e ficou por um instante dentro do veículo, respirando fundo. Tinha voltado mais cedo de uma viagem de trabalho, exausto, com a cabeça cheia de números e cobranças. Só queria um banho e cama. Mas assim que entrou em casa, algo o fez parar. No fim do corredor do andar de cima, uma luz acesa, a do quarto da mãe. A princípio, achou que era coisa da cuidadora, mas lembrou que ela só vinha de manhã. Subiu as escadas com passos contidos, o barulho da madeira rangendo a cada degrau. O coração começou a acelerar, sem motivo aparente. Do meio do corredor, um som leve, algo metálico rolando no chão. Quando se aproximou, a porta estava entreaberta, e foi ali que ele viu. Melissa estava ajoelhada ao lado da cama da sogra. Os cabelos soltos, o pijama amarrotado, as mãos rápidas empurrando algo para debaixo da cama. A postura dela era tensa, quase desesperada. Melissa. A voz dele saiu rouca, confusa. Ela se virou num susto. Por um instante pareceu paralisada. Tentou sorrir. Só estava ajeitando o lençol da sua mãe. Ele enroscou aqui embaixo. Inácio deu um passo à frente. O cheiro de remédio misturado ao perfume dela tomava o quarto. A mãe dormia virada de lado, imóvel, com o rosto pálido e as mãos frias. A essa hora, perguntou ele, ainda sem entender. Melissa respirou fundo. Eu não consegui dormir. Ouvi barulho aqui em cima e vim ver se ela estava bem. O olhar de Inácio demorou alguns segundos sobre ela. Os gestos nervosos, o jeito de esconder as mãos atrás do corpo. Algo estava errado. Ele sentia, mas não sabia dizer o quê. Vai descansar, disse por fim, cansado. Amanhã a gente conversa. Melissa assentiu, forçando um sorriso. Mas antes de sair, lançou um olhar rápido para o chão. Um olhar que ele percebeu. Esperou ela fechar a porta. Depois, se abaixou. A luz do celular iluminou o espaço estreito sob a cama. Ali, entre o chão frio e a sombra dos pés da mãe, uma caixa de madeira escura, sem etiqueta, sem cadeado, apenas poeira nas bordas. Inácio ficou imóvel por alguns segundos. Não tocou nela, não ainda. Um arrepio subiu pela espinha. E sem saber, ele acabava de abrir a primeira fresta do segredo que mudaria tudo. Meses antes daquela noite, a rotina dos Lobato era tranquila, ao menos na superfície. A empresa da família, Lobato Aromas em Essências Naturais, continuava crescendo mesmo após a morte do patriarca. Dona Olívia, viúva há 7 anos, ainda dava seus palpites e visitava a fábrica de vez em quando, sempre com o mesmo sorriso calmo e o colar de pérolas que usava desde os tempos de luta. Ela era o tipo de mulher que tratava todos com respeito, do faxineiro ao advogado. Por isso, todos a admiravam. Mas nos últimos meses, algo nela começou a mudar. Cansaço constante, tontura, falta de apetite. O médico dizia que era coisa da idade, mas a piora não fazia sentido. Ela dormia demais, esquecia conversas e às vezes até confundia o dia da semana. Melissa cuidava de tudo. Anotava remédios, controlava horários, preparava chás. Era enfermeira formada, tinha diploma e experiência. Para todos, era a nora perfeita. Para Olívia, era outra história. Havia algo no olhar daquela mulher que a deixava desconfortável. Um cuidado que parecia disfarçar controle. Numa tarde de sábado, Olívia tentou levantar para ajudar a funcionária da cozinha, mas as pernas falharam. Quase caiu. Melissa apareceu na hora, com um sorriso preocupado. A senhora precisa repousar mais, dona Olívia. Deixa que eu cuido de tudo. A idosa sorriu, sem graça. Cuidar demais às vezes cansa, minha filha. Melissa se inclinou, colocando uma mão no ombro dela. Cansa, mas é por amor. O tom parecia doce, mas o olhar frio como vidro. No domingo, Silvia, uma ex-funcionária e amiga de longa data,
Apareceu com um bolo de milho. Melissa atendeu a porta. Ela tá dormindo, Silvia. Tá meio fraca hoje. Posso só deixar o bolo? Pode. Eu entrego para ela. Silvia hesitou, olhando por cima do ombro. Lá dentro, no sofá, Dona Olívia estava sentada, com o olhar vazio, fixo no chão. Parecia dopada. Cansada. Melissa percebeu o olhar de Silvia. Pode deixar o bolo comigo. Eu agradeço em nome dela. Fechou a porta. Trancou. Silvia ficou parada na calçada, com o coração apertado. Tinha visto Dona Olívia durante anos e nunca a vira daquele jeito. Naquela noite, Melissa subiu com uma xícara de chá. O vapor subia, o cheiro era forte. Tome, vai te fazer bem, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Olívia segurou a xícara, hesitando. Esse chá tá diferente. É o mesmo de sempre. Confia em mim. A idosa levou aos lábios, mas não bebeu tudo. Esperou Melissa sair, levantou com esforço e despejou o resto no vaso de flores. Depois se deitou, olhando para o teto, o coração batendo rápido. Não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dela dizia que o perigo não vinha da doença. Vinha de dentro da própria casa. E semanas depois, quando o filho voltasse mais cedo de viagem, ele veria com os próprios olhos o que a esposa escondia debaixo da cama. As manhãs na casa dos Lobato já não eram as mesmas. O cheiro de café fresco, que antes preenchia o ar, havia sido substituído por um aroma constante de remédio e chá amargo. O som de risadas, tão comum na varanda, deu lugar a passos medidos, vozes baixas e cortinas sempre meio fechadas. Nos últimos dias, Olívia mal conseguia levantar da cama. A pele estava pálida, as mãos tremiam e a fala saía arrastada, como se cada palavra custasse um esforço. Melissa mantinha a casa em ordem, ou pelo menos era o que dizia. Acordava antes de todos, descia em silêncio, preparava os medicamentos e organizava os horários num caderninho encapado de flores. Tudo com precisão de relógio. E ninguém ousava questionar. Inácio, amor, o doutor disse que é para manter o mesmo tratamento, falava ela, com o tom firme de quem não admitia dúvida. Mas tem certeza, Melissa? Ele insistia. Parece que ela piorou, não? É o processo natural da idade. O corpo dela está reagindo devagar. Ele aceitava, confiava, mas lá no fundo começava a sentir um incômodo que não sabia nomear. Certa manhã, ao entrar no quarto da mãe, percebeu que o abajur estava aceso. Olívia estava acordada, mas o olhar distante, quase perdido. A xícara de chá sobre a mesa seguia intocada. Mãe, não tomou o chá? Perguntou, se aproximando. Ela olhou para ele devagar, como quem luta para se lembrar de algo. Não, meu filho, estava muito amargo. Fez uma pausa. E me dá sono. Melissa apareceu na porta, sorrindo. Dona Olívia, a senhora precisa colaborar. É para o seu bem. A idosa desviou o olhar. Eu sei, minha filha, mas esse remédio me deixa tonta. É o efeito colateral normal, o doutor explicou. Melissa recolheu a xícara e saiu, deixando o quarto mergulhado no mesmo silêncio incômodo. Inácio passou a mão nos cabelos, suspirando. Ela sempre foi forte. Não entendo. A velhice chega para todos, disse Melissa da porta. E quando chega, é cruel. A frase soou mais fria do que deveria, mas ele, distraído, não percebeu. Nos dias seguintes, os sintomas de Olívia se agravaram. Perdeu o apetite, começou a esquecer nomes e até a confundir horários. Às vezes, chamava Inácio pelo nome do falecido marido. Outras, ficava olhando para o nada, como se visse coisas que ninguém mais via. Melissa aproveitou cada brecha. Afastou visitas, desligou o telefone fixo e começou a filtrar as mensagens do celular da sogra. Dizia que era para evitar aborrecimentos. E Inácio, sempre atolado com as demandas da empresa, via pouco da realidade. Quando chegava em casa, a mãe já dormia. E Melissa sempre estava lá, doce, atenciosa, pronta para justificar qualquer coisa. Uma noite, Silvia decidiu tentar de novo. Sabia que algo estava errado. Bateu no portão, insistiu, chamou.
Depois de minutos, Melissa atendeu. Ah, é você outra vez? Sim, queria ver como a dona Olívia tá. Ela tá melhor? Tá sim, graças a Deus, dormindo agora. Posso vê-la só um pouquinho? Ela precisa de repouso. Silvia observou a expressão dela. Melissa sorria, mas o olhar não acompanhava o sorriso. Era o olhar de quem queria se livrar de uma testemunha. Antes de ir embora, Silvia deixou escapar. Melissa, você devia lembrar que a saúde da dona Olívia nunca foi fraca. Ela sempre foi dura na queda. Pois é, respondeu Melissa seca. Mas até o ferro enferruja, não é? A frase ficou martelando na cabeça de Silvia durante dias. Enquanto isso, Olívia piorava. Acordava com enjoo, o corpo pesado, a boca seca. Mas o que mais doía era a sensação de impotência. Sentia que estavam decidindo tudo por ela. Até o que comia, o que tomava, com quem falava. Uma tarde, quando Melissa saiu para buscar uma encomenda, Olívia chamou a funcionária da limpeza. Maria, minha filha, me faz um favor? Claro, dona Olívia. Pega o chá que está lá na cozinha e cheira. A moça estranhou, mas obedeceu. Assim que o cheiro subiu, fez uma careta. Nossa, isso é forte demais. Tem cheiro de remédio, não de chá. Olívia assentiu, os olhos marejados. Eu sabia, mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, ouviram o portão abrir. Melissa estava de volta. A funcionária escondeu a xícara no armário e fingiu estar varrendo. A idosa fingiu estar dormindo. A partir daquele dia, o medo passou a dividir espaço com a dor. Na semana seguinte, Melissa convenceu Inácio a aumentar a dose de um dos remédios. O médico achou prudente, disse, mostrando uma receita nova. Mas o papel não tinha assinatura nem carimbo. Inácio olhou meio confuso. Ele mandou por e-mail? Sim, mandou por mensagem. Eu imprimi. Hoje tudo é digital. Ele confiou. E Melissa sorriu, satisfeita. Certa madrugada, Inácio acordou com um barulho no corredor. A princípio achou que fosse o vento, mas o som se repetiu. Passos lentos, algo sendo arrastado. Levantou, foi até a porta e viu uma sombra se mover diante do quarto da mãe. Quando se aproximou, viu Melissa sair de lá com uma bandeja nas mãos. O que você está fazendo acordada? Perguntou ele. Ela tossiu, fui dar água. Essa hora? Ué, você prefere que eu deixe ela passar mal? Ele recuou sem saber o que dizer, mas aquela cena o perseguiu pelo resto da noite. Porque mesmo com a luz apagada, ele percebeu algo que não conseguia tirar da cabeça. Um pequeno frasco caindo da bandeja, rolando discretamente até parar debaixo da cama da mãe. Na manhã seguinte, Melissa o impediu de entrar no quarto. Ela está dormindo. Teve uma noite difícil. Quero ver minha mãe, Melissa. Inácio, por favor, deixa ela descansar. Ele hesitou, respirou fundo e saiu. Mas, a cada dia, a desconfiança crescia. O que antes parecia zelo, agora começava a cheirar a controle. E lá no fundo, Inácio sentia, sem provas, sem coragem de admitir, que talvez a esposa não quisesse salvar a mãe dele. Talvez quisesse substituí-la. Os dias seguintes pareceram longos demais. Aquela casa que antes era cheia de vida, agora parecia uma espécie de prisão silenciosa. Cada móvel, cada porta, cada som carregava um peso estranho, como se tudo ali testemunhasse algo que ninguém ousava dizer em voz alta. Inácio começou a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Melissa guardava os frascos no armário da cozinha, o jeito que ela sempre servia o chá sozinha, não deixava ninguém ajudar, e principalmente o olhar dela, sereno demais para quem dizia estar preocupada. Na primeira manhã após a cena da madrugada, ele resolveu agir diferente. Hoje eu levo o café para minha mãe, disse pegando a bandeja. Melissa olhou rápido, surpresa. Não precisa, amor, eu já estou indo. Eu faço questão. Ela tentou disfarçar o incômodo. Só cuidado, ela ainda está fraca. Inácio subiu devagar, o coração acelerado. Quando entrou no quarto, Olívia estava acordada, deitada de lado, com o olhar fixo na janela. Bom dia, mãe. Ela se virou devagar. Meu filho, que bom te ver. Sorriu fraco.
Senti sua falta. Ele se aproximou, deixou a bandeja na mesinha. Como a senhora está se sentindo hoje? Melhor agora. Fez uma pausa, olhando para o chá. Mas esse cheiro... Inácio sentou-se na beira da cama. É o mesmo chá de sempre, não é? É, murmurou ela hesitante. Mas eu não gosto de tomar quando ela insiste tanto. Ele franziu a testa. Ela quem, mãe? A Melissa. Os olhos dela se encheram d'água. Às vezes, acho que ela quer me ver dormir o tempo todo. As palavras ficaram ecoando no ar, pesadas. Inácio segurou a mão da mãe. A senhora confia em mim? Mais do que em qualquer um. Então me promete que vai me avisar se algo estranho acontecer, tá? Ela apenas assentiu e uma lágrima silenciosa escorreu pelo canto do olho. No andar de baixo, Melissa caminhava de um lado para o outro. Estava inquieta. Sabia que algo tinha mudado. Inácio não era mais o mesmo marido distraído. E aquilo a incomodava mais do que ela queria admitir. À tarde, quando ele desceu para o almoço, ela o esperava na cozinha. Você tá diferente, Inácio, disse, cruzando os braços. Diferente como? Não sei. Parece distante. Tá me escondendo alguma coisa? Eu só tô cansado. Cansado ou desconfiado? A pergunta veio seca, direta. Ele levantou os olhos para ela firme. Por que eu desconfiaria de você, Melissa? Ela deu um meio sorriso. Porque às vezes os homens desconfiam justamente de quem mais os protege. Ele não respondeu, mas naquele instante teve certeza de uma coisa. Ela sabia que ele estava atento. Nos dias seguintes, Melissa redobrou o controle. Não deixava ninguém subir sem avisar. Trocava as garrafas de água da mãe dele e trancava o armário dos remédios com chave. Dizia que era para evitar erros. Mas a verdade é que ninguém podia tocar em nada sem passar por ela. Enquanto isso, Silvia tentava contato novamente. Mandava mensagens que Melissa ignorava, ligava e caía na caixa postal. Até que um dia decidiu esperar na portaria. Quando o carro de Inácio chegou, ela fez sinal para ele parar. Silvia? Ele estranhou. Tá tudo bem? Inácio, me desculpa aparecer assim. Mas eu tô preocupada com sua mãe. Eu também. Eu conheço ela há 30 anos. Essa fraqueza não é normal. Você já fez ela ver outro médico? Melissa cuida disso. Ela tem contato com os melhores especialistas. Pois é. Silvia interrompeu firme. E é justamente isso que me preocupa. Ele ficou em silêncio, pensativo. O que você quer dizer com isso? Que às vezes quem mais parece ajudar é quem mais tem a perder se a verdade aparecer. As palavras o atingiram em cheio. Por alguns segundos, não conseguiu responder. Silvia respirou fundo e completou. Eu não tô dizendo que ela fez algo, mas algo não tá certo. E você precisa abrir os olhos, Inácio. Naquela noite, ele subiu até o quarto da mãe de Mansinho. Melissa dormia no quarto ao lado. A casa estava mergulhada num silêncio estranho, como se ouvisse. Com o celular, iluminou o chão. Lembrava-se da caixa de madeira. Abaixou-se devagar e a puxou para fora. Abriu com cuidado. Lá dentro, encontrou frascos de remédios, papéis dobrados e pequenas ampolas sem rótulo. Entre os papéis, uma receita médica rasurada e outra sem assinatura. No fundo, um bilhete. Administrar conforme orientação de M, não comentar com o paciente. O coração dele disparou, guardou tudo de volta tentando não fazer barulho. Mas, quando se levantou, uma voz soou atrás dele. O que você está fazendo, Inácio? Ele se virou, assustado. Melissa estava na porta, com os braços cruzados e o olhar gélido. Não consegui dormir, disse ele. Vim ver se minha mãe estava bem. Ela se aproximou um passo de cada vez e precisou se abaixar para isso. O silêncio entre eles era denso, quase palpável. Por alguns segundos, só se ouviu o tic-tac do relógio de parede. Eu achei um papel caído, improvisou. Ah, claro, respondeu ela seca. Sempre tem um papel caído, não é? Ele desviou o olhar. Melissa se inclinou, pegando a bandeja sobre a mesa. Já que está aqui, pode levar isso para a cozinha. A senhora precisa descansar. Saiu do quarto sem olhar para trás.
Mas quando Inácio a viu cruzar o corredor, percebeu algo que o fez estremecer: a chave do armário dos remédios balançando na mão dela. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou sentado na beira da cama, pensando. Sabia que estava diante de algo grande, mas também sabia que qualquer passo em falso poderia custar caro. O que ele ainda não imaginava é que a verdade, quando enfim viesse à tona, não pouparia ninguém. Nos dias seguintes, a casa dos Lobato virou um campo minado. Ninguém mais confiava em ninguém. Os passos eram medidos, as conversas curtas e até o som dos talheres no jantar parecia ecoar como um aviso. Melissa fingia normalidade, mas por dentro sentia o cerco apertar. Sabia que Inácio estava diferente. O olhar dele já não era o mesmo. Antes distraído, agora desconfiado. Antes calmo, agora em silêncio. E ela odiava o silêncio. O silêncio era perigoso. Era no silêncio que as pessoas descobriam as coisas. Certa manhã, Inácio foi à empresa e ligou para o médico da família. Doutor Sérgio, o senhor tem acompanhado o tratamento da minha mãe, certo? Sim, claro. Por quê? Porque encontrei umas receitas em casa, sem assinatura. Queria confirmar se são suas. Do outro lado da linha, um breve silêncio. Depois o médico respondeu: sem assinatura? De forma alguma. Eu sempre assino as prescrições. O senhor pode me mandar uma cópia do último tratamento que indicou? Claro, Inácio. Mas me diga uma coisa, ela tem tomado muitos calmantes? Acho que sim. Melissa disse que o senhor aumentou a dose. Eu não aumentei dose nenhuma. Inácio sentiu o chão sumir. A caneta caiu da mão. Doutor, o senhor pode me mandar isso ainda hoje? Mando sim. E por favor, observe se há alterações dos frascos. Ele desligou e ficou por alguns segundos olhando para o nada. Um misto de raiva e medo começou a crescer dentro dele. A dúvida agora se tornava certeza. Melissa estava mentindo. À noite, voltou para casa mais cedo, fingindo cansaço. Melissa, como sempre, estava na cozinha, preparando o jantar. Chegou cedo hoje, disse ela com aquele sorriso automático. Quis te fazer companhia, respondeu ele calmo. Ela estranhou, mas disfarçou. Que bom, achei que tinha reunião. Cancelei. Família vem primeiro, não é? O tom dele era tranquilo, mas havia algo diferente na voz, uma calma estudada. Melissa percebeu. Por dentro, acendeu o sinal de alerta. Durante o jantar, ele observava cada movimento. A forma como ela colocava o tempero, como servia o vinho, como limpava as mãos no pano. Tudo com precisão quase ensaiada. Em determinado momento, ela levantou para buscar a sobremesa. Ele aproveitou para checar a bolsa dela pendurada na cadeira. Lá dentro, encontrou a chave do armário e um pequeno frasco sem rótulo. Quando ela voltou, ele já estava sentado novamente. Você tá estranho, Inácio, disse pousando a travessa. Só cansado. Cansado ou curioso demais. Ele a olhou nos olhos. Às vezes, a curiosidade é o que impede a gente de viver enganado. Por um segundo, o ar entre eles pareceu congelar, mas ela sorriu, fria. Cuidado com o que anda pensando, amor. A desconfiança destrói famílias. Ele respondeu num tom baixo. Às vezes, é a mentira que destrói primeiro. Na manhã seguinte, Inácio acordou decidido. Esperou Melissa sair para o mercado e entrou no quarto da mãe. Olívia dormia, respirando fraco. Ao lado, na mesinha, um copo com restos de chá e uma pílula partida ao meio. Ele recolheu tudo com um lenço e colocou dentro de um saquinho plástico. Depois, foi até a cozinha, abriu o armário e conferiu as embalagens. Algumas estavam sem o lacre original, outras tinham o pó de cor diferente. Pegou o carro e foi direto ao laboratório da cidade. Deixou as amostras com um farmacêutico de confiança. Preciso de um favor, mas é sigiloso. Analise isso para mim, por favor. Sem problema. O que exatamente o senhor suspeita? Que estão misturando calmantes com outra substância. O farmacêutico olhou sério. Isso é grave. Dou um retorno em 2 dias. 2 dias.
pareciam uma eternidade. Enquanto isso, Melissa notou a mudança na rotina. Os frascos que deixava num lugar amanheciam deslocados. A bandeja de remédios às vezes estava diferente, e o olhar de Inácio, cada vez mais difícil de decifrar, começou a se sentir vigiada. E estava mesmo. Uma noite, enquanto dormia, Inácio levantou, foi até o escritório e instalou uma pequena câmera escondida na estante. A lente ficava voltada para o corredor que levava aos quartos. Não era muito, mas seria o suficiente. Na manhã seguinte, quando Melissa saiu para a academia, ele revisou as imagens do dia anterior. A princípio, nada. Mas, às 2h47 da madrugada, algo apareceu. Melissa caminhava em silêncio até o quarto da sogra. Levava nas mãos uma bandeja. Colocou algo dentro do copo de água, mexeu e esperou por alguns segundos. Depois, se abaixou e guardou algo debaixo da cama. Inácio pausou o vídeo. O coração batia acelerado. As mãos tremiam. Não havia mais dúvida. Ela estava escondendo alguma coisa lá. Voltou o vídeo e aumentou o brilho. A câmera não mostrava o objeto com clareza, mas era retangular, de madeira escura. A mesma caixa. À tarde, Silvia ligou de novo. Inácio conseguiu um contato de um neurologista excelente. Obrigado, Silvia, mas agora é comigo. O que aconteceu? Depois te explico. Só reza pela minha mãe, tá? Ele desligou e ficou olhando para o corredor. Ouviu o som da água correndo no banheiro. Melissa estava lá dentro cantando baixo como se nada tivesse acontecido, mas ele sabia, e pela primeira vez sentiu medo dentro da própria casa. Não era mais sobre doença, era sobre sobrevivência, e naquele exato instante, Inácio decidiu. Ele iria descobrir o que estava embaixo daquela cama, custasse o que custasse. Nos dias seguintes, Inácio tentou manter a calma, mas o coração dele estava inquieto. As melhoras da mãe vinham e iam, como se algo invisível a estivesse prendendo naquele estado frágil. Às vezes, Olívia passava horas dormindo, um sono pesado, quase sem movimento. Outras vezes, acordava confusa, com a fala arrastada, como se o mundo estivesse distante. "Mãe, a senhora tomou os remédios?" perguntava ele, preocupado. "A Melissa me trouxe, disse que é para eu ficar tranquila." Tranquila. Essa palavra começou a doer em Inácio. Era sempre Melissa quem levava os remédios, sempre Melissa quem dizia o que podia e o que não podia ser feito. Até os médicos, ele nunca os via. Melissa dizia que eram visitas rápidas, discretas, gente de confiança. Mas naquele fim de tarde, uma visita mudou tudo. Silvia, antiga funcionária da família e grande amiga de Olívia, apareceu sem avisar. Trouxe flores, como fazia antigamente. Quando entrou no quarto, o semblante dela mudou. Dona Olívia, o que aconteceu com a senhora? Está tão abatida?" Olívia sorriu fraco. "Só um pouco cansada, minha filha. Melissa cuida de tudo." Silvia lançou um olhar rápido para o criado mudo, cheio de frascos. Reconheceu alguns nomes, mas outros não. Um deles chamou sua atenção. O rótulo estava rasgado e havia outro colado por cima. "Dona Olívia, posso ver?" perguntou, disfarçando a preocupação. Antes que a idosa respondesse, Melissa entrou no quarto. O olhar dela era afiado. "Silvia, que surpresa! Não sabia que vinha. A Dona Olívia precisa descansar agora." O tom era frio, cortante. Silvia percebeu, e percebeu também o medo no olhar da amiga. Naquela noite, Silvia ligou para Inácio. "Inácio, me escuta. A sua mãe não está bem. Eu vi coisas estranhas lá." Ele suspirou, cansado. "Silvia, eu sei que ela piorou, mas a Melissa cuida de tudo. Ela tem experiência. Pois é exatamente por isso que eu tô te ligando. Cuidado com quem diz que tem experiência demais." Essas palavras ficaram martelando na cabeça dele. Naquela madrugada, Inácio não conseguiu dormir. O relógio marcava quase 3 da manhã, quando ele olhou para o teto e sentiu algo dentro dele se agitando. Um pressentimento. Algo dizia que havia mais por trás daquela doença, que o problema talvez não fosse a saúde da mãe, mas quem a cercava.
Antes da gente seguir, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu que alguém próximo fingia cuidar de outra pessoa, ou até mesmo de você, mas no fundo só queria controlar tudo? Comenta aqui o que você faria se estivesse no lugar do Inácio. E me conta também de qual lugar do Brasil ou do mundo você está me ouvindo. Eu sempre pergunto porque adoro saber até onde minhas histórias chegam. E se puder se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, isso ajuda demais o meu trabalho e faz com que mais pessoas também conheçam essas histórias. Agora, vamos seguir. A noite caiu sobre Nova Lima, trazendo um vento frio e um silêncio incômodo. Inácio tentava se concentrar em alguns relatórios da empresa, mas não conseguia. As palavras de Sílvia ecoavam como um sino distante na cabeça dele. Cuidado com quem diz que tem experiência demais. Passava da meia-noite quando ele ouviu passos leves vindos do corredor. A princípio, achou que fosse um dos empregados, mas ninguém trabalhava àquela hora. O relógio marcava 00:47 quando ele ouviu a porta do quarto da mãe se abrir. Inácio levantou devagar, o coração acelerado. Ao se aproximar, ouviu a voz de Melissa, baixa, calma, quase como uma cantiga. Pronto, dona Olívia. É só mais uma dose e a senhora vai descansar direitinho. Mas havia algo estranho no tom. Não era carinho, era controle. Inácio se escondeu atrás da fresta da porta. Viu Melissa segurando uma seringa e um pequeno frasco sem rótulo. A mulher estava concentrada, medindo o líquido com cuidado. A luz do abajur refletia no rosto dela, revelando uma expressão fria, distante, quase aliviada. Melissa, ele chamou num tom firme. Ela se virou assustada, mas logo forçou um sorriso. Amor, o que você faz acordado? Eu só estava aplicando o calmante da sua mãe. O médico disse que ela precisa descansar bem. Médico? Que médico? O Dr. Paulo, o mesmo de sempre. Inácio deu um passo à frente e olhou para o frasco. O rótulo estava arrancado, colado de novo, igual ao que Sílvia havia mencionado. Posso ver isso? Não tem necessidade, Inácio. Tem sim. Melissa segurou o vidro com força. Você está duvidando de mim? Não. Só quero entender o que está sendo aplicado na minha mãe. O silêncio que se formou ali foi pesado. Melissa respirou fundo, largou o frasco na mesa e cruzou os braços. Você nunca confiou em mim, não é? Desde o começo. Não é sobre confiança, é sobre transparência. Há dias minha mãe piora e você é a única que sabe o que ela toma. E quem está ao lado dela o tempo todo? Eu, Inácio, eu. Enquanto você vive mergulhado nos relatórios da empresa que ela te deu, eu fico aqui, cuidando, vendo ela definhar sem ajuda. A voz dela tremeu, mas havia veneno por trás. Inácio percebeu. Melissa, deixa eu ver o que tem nesse frasco. Ela hesitou por um segundo. E então derramou o conteúdo na pia. O som do vidro batendo no mármore ecoou como um trovão. Pronto. Quer ver? Tá vazio agora. Inácio ficou paralisado. Sabia que aquilo não era a reação de quem estava sendo injustiçada. Era medo. Medo de ser pega. Sem dizer nada, ele se aproximou da mãe. Olívia dormia profundamente, o rosto pálido e o pulso fraco. O que você aplicou nela antes, Melissa? O mesmo de sempre. E o que é o mesmo de sempre? Ela desviou o olhar. Foi a primeira vez que ele viu a esposa sem resposta. E foi ali, naquele instante, que o amor começou a se transformar em desconfiança. Na manhã seguinte, Melissa agiu como se nada tivesse acontecido. Preparou o café, deu ordens aos empregados e se comportou como a perfeita dona de casa. Mas Inácio estava atento. Notou que ela evitava deixá-lo sozinho com a mãe, que sempre arranjava desculpas para impedir visitas, e que cada dose de remédio parecia deixá-la mais calma. Calma demais. Ele sabia que precisava agir, mas ainda não tinha provas. E sem provas, tudo o que tinha era uma sensação. Uma sensação que estava prestes a se confirmar da pior maneira possível. Aquela madrugada seria impossível de esquecer. Inácio acordou com o som abafado de um vidro caindo. Olhou o relógio. 2h37.
O som vinha do quarto da mãe. Correu pelo corredor, descalço, com o coração disparado. A porta estava entreaberta. A luz do abajur acesa projetava sombras no chão. Melissa estava ali, ajoelhada com uma lanterna na mão, vasculhando algo debaixo da cama. Ao perceber a presença dele, se virou bruscamente. Inácio, você me assustou. O que você está fazendo no quarto da minha mãe a essa hora? O remédio caiu. Ela tossiu e eu vim ver se estava tudo bem. Mas havia algo diferente. A voz dela tremia, o olhar fugia. Inácio se aproximou, tentando entender. O que é isso que você está escondendo? Melissa se levantou apressada, bloqueando a visão dele. Nada, Inácio. Volta para a cama, por favor. Nada não? Então por que você está ajoelhada no chão às 2 da manhã com uma lanterna na mão? Ela hesitou por um segundo, e foi o suficiente. Inácio se abaixou antes que ela pudesse impedir. Sob o colchão, entre o tapete e o estrado da cama, havia uma pequena caixa metálica enferrujada e trancada com fita adesiva. Do lado, uma sacola plástica com frascos de remédio, alguns com rótulo trocado, outros sem identificação nenhuma. Melissa, o que é isso? Ele perguntou com a voz embargada. São medicamentos antigos, eu ia jogar fora. Antigos? E por que estão escondidos aqui, debaixo da cama da minha mãe? O silêncio que veio depois foi gelado. Melissa tentou disfarçar, mas o suor na testa a denunciava. Você está me vigiando, é isso? Agora até vasculha o que eu faço? Eu não preciso vigiar ninguém, Melissa. As coisas se mostram sozinhas. Inácio pegou um dos frascos e leu o rótulo. Haloperidol, uso controlado. Outro dizia midazolam, uso hospitalar. As mesmas substâncias que Silvia tinha comentado. Os dedos dele tremiam. Você está dopando a minha mãe. Ele sussurrou sem acreditar. Cala a boca, Inácio. Ela gritou, num tom que ele nunca tinha ouvido antes. Ela precisa de descanso. Você não entende. Ela é velha, te segura demais, atrapalha a nossa vida. As palavras cortaram como faca. Você enlouqueceu, ele disse incrédulo. Melissa, tomada pela raiva, continuou. Eu fiz tudo por você. Enquanto ela te tratava como um menino, eu era a mulher que te fazia um homem. E o que eu ganhei? Uma sogra que manda mais do que eu nessa casa, que ainda tem o nome em todos os contratos. Eu só quero o que é nosso, Inácio, o que vai ser seu de qualquer jeito. Ele a encarou, chocado. Você está dizendo que está envenenando minha mãe por causa de herança? Melissa ficou em silêncio. O silêncio que confirma tudo. Inácio se afastou devagar, a respiração descompassada. Olhou para a mãe, adormecida, tão indefesa. E foi nesse instante que algo dentro dele quebrou. O filho obediente, o homem controlado, tudo desapareceu. O que ficou foi o homem que precisava proteger quem o criou. Sem dizer mais nada, ele pegou o celular e tirou fotos de tudo. Dos frascos, da caixa, da sacola. Depois ligou discretamente para Silvia. Silvia, você tinha razão. Ela está dopando a minha mãe. Meu Deus, você está bem? Tô, mas isso vai acabar hoje. O amanhecer chegou pesado. A casa dos Lobato estava em silêncio, mas o clima era tenso, como se as paredes soubessem o que havia acontecido na madrugada. Inácio passou a noite acordado, sentado na poltrona do quarto da mãe, observando-a respirar. A cada suspiro, ele lembrava das palavras de Melissa e sentia um nó no estômago. Quando o sol começou a tocar as cortinas, ele ouviu passos na escada. Melissa descia impecável como sempre, o cabelo preso, o rosto calmo, o café servido. Mas havia algo diferente no olhar dela, um medo disfarçado de controle. Bom dia, amor, ela disse forçando um sorriso. Inácio não respondeu. A dona Olívia dormiu bem? Dormiu melhor do que você imagina. Ela tentou rir. Que bom, eu preparei o café dela, já volto para levar. Não vai levar nada. Ele interrompeu. Melissa congelou. Como é que é? A partir de hoje minha mãe só toma o que o médico prescrever e não o que você quiser. O tom dele era firme, quase impessoal. Melissa largou a bandeja, tentando recompor o personagem.
Inácio, o que está acontecendo? Você está me acusando de alguma coisa? Ele se aproximou devagar, colocando o celular sobre a mesa. Ontem à noite eu vi o que você escondia embaixo da cama da minha mãe. O rosto dela empalideceu. Por um segundo, o controle que sempre a definira desapareceu. Você entrou no quarto dela sem me avisar. Eu ouvi barulho e vi você ajoelhada escondendo uma caixa. Tirei fotos, Melissa. Eu tenho provas. Ela riu. Um riso nervoso, sem graça. Provas do quê? De frascos velhos? De uma caixa que eu guardei para jogar fora? Pelo amor de Deus, Inácio, você está me julgando sem entender nada. Você dopou a minha mãe com remédios controlados. Tá tudo nas fotos. E sabe o que mais? Eu mandei as imagens para Silvia. Se alguma coisa acontecer comigo ou com a minha mãe, todo mundo vai saber. Melissa arregalou os olhos. O disfarce se despedaçou. Você não faria isso comigo. Já fiz. Ela começou a tremer. Inácio, eu fiz tudo isso por nós. Você não entende. Eu só queria garantir o nosso futuro. Essa casa, essa empresa, tudo seria seu um dia. Eu só acelerei o processo. Acelerou o processo? Tentando matar minha mãe? Ela já estava velha, doente. Eu só quis aliviar o sofrimento. Não, Melissa. Você quis aliviar a sua impaciência. O silêncio que veio foi cortante. Ele olhou para ela com um misto de dor e repulsa. O homem que um dia a amou não estava mais ali. De repente, a voz de Olivia ecoou fraca do andar de cima. Inácio, o que está acontecendo? Melissa tentou subir, mas ele bloqueou a passagem. Fica onde está. Olivia desceu devagar, apoiada no corrimão. Mesmo fraca, o olhar dela era firme. Quando viu o filho de pé e a nora pálida, entendeu tudo. Eu sabia, murmurou. Mãe, por favor, sente-se. Olivia encarou Melissa. Você acha que eu não percebia o gosto amargo na boca? Que não sentia as tonturas logo depois de tomar os seus remédios? Melissa tentou responder, mas a voz não saiu. A senhora está confundindo as coisas. Confundindo? Olivia sorriu, amargo. Eu vivi tempo demais para não reconhecer a mão da maldade. Inácio pegou o telefone. A polícia já está vindo. Melissa se virou, desesperada. Você chamou a polícia? Inácio, por favor, a gente pode resolver isso entre nós. Entre nós? Você quase matou minha mãe. Ela tentou correr até a porta, mas 2 policiais já subiam a escada. Um deles a conteve. Melissa Lobato, a senhora está presa por tentativa de homicídio e adulteração de medicamentos controlados. Olivia fechou os olhos exausta. Inácio a abraçou com cuidado. Acabou, mãe. Acabou. A voz dele era um misto de alívio e dor. Olivia apenas sussurrou. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, meu filho. Melissa foi levada algemada, gritando, tentando se justificar. Mas pela primeira vez, Inácio não ouviu. Ele apenas olhou para a mãe, viva, frágil, mas livre. E entendeu o que realmente importava. Os dias que seguiram pareciam mais silenciosos. A mansão dos Lobato, antes tomada por ruídos, passos e ordens, agora respirava calma. Uma calma diferente, viva. Melissa estava presa e a polícia confirmou tudo. Os medicamentos adulterados, os rótulos trocados, a assinatura falsificada do médico. Era um plano antigo, meticuloso e cruel. Inácio acompanhou cada etapa da investigação com o coração pesado. Ele se perguntava, noite após noite, como não tinha percebido antes. Como alguém tão próxima, alguém que dividia a cama, podia enganar por tanto tempo. Mas quando olhava para a mãe, deitada no quarto ensolarado, ele encontrava a resposta. O amor cega e a confiança demais às vezes adoece. Olivia se recuperava lentamente. O corpo ainda frágil, mas o olhar, aquele olhar firme e doce, voltava a brilhar. Aos poucos, ela voltava a caminhar pelo jardim, conversar com os empregados, opinar nas decisões da empresa. A matriarca de Nova Lima renascia. Silvia, a amiga fiel, voltou a visitá-la todos os dias.
Foi ela quem acompanhou Olivia até o tribunal quando Melissa foi condenada a 18 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado e falsificação de documentos. Na audiência, Melissa permaneceu calada, sem lágrimas, apenas com os olhos fixos em Inácio. Talvez esperasse arrependimento, mas tudo o que ele sentia era pena. Depois do julgamento, Olivia e o filho foram almoçar no pequeno restaurante que ela amava, aquele que frequentava antes da doença. Enquanto esperavam o café, Olivia segurou a mão dele e disse: "Meu filho, não se culpe. Às vezes, o mal não se disfarça com ódio, mas com cuidado demais." Inácio assentiu, emocionado. "Eu devia ter visto, mãe." "Não, você confiou. E confiar é bonito. Só é preciso aprender quando parar." As palavras dela ficaram ecoando em sua cabeça por muito tempo. De volta à empresa, ele retomou as responsabilidades que antes deixava nas mãos de Melissa. A mãe o acompanhava com serenidade, não mais como quem manda, mas como quem ensina. E foi nesse equilíbrio que a família voltou a se reconstruir. Meses depois, em uma manhã ensolarada, Olivia caminhava pelo jardim quando encontrou Inácio observando o lago. "Em que pensa, meu filho?" "Em tudo o que passamos e no quanto foi por pouco, mãe." Ela sorriu. "Por pouco, sim. Mas o amor sempre vence quando é verdadeiro. E o que me salvou não foi só a coragem da Sílvia, foi o amor que você ainda guardava aqui dentro, mesmo quando duvidava." Inácio a abraçou em silêncio. Por um instante, o tempo pareceu parar. A brisa soprava leve e o som das folhas lembrava um sussurro de gratidão. A história de Olivia e Inácio mostra que nem sempre o perigo está fora de casa. Às vezes, ele se veste de cuidado, fala manso e promete proteção. Mas o verdadeiro amor não sufoca, liberta, e por mais que a justiça demore, ela chega. Seja pelas mãos da lei, seja pelo peso da consciência. Porque o mal pode até disfarçar o rosto, mas nunca consegue esconder a intenção. Agora me conta, o que você achou do desfecho dessa história? Você acredita que o perdão é possível para alguém como Melissa? Ou tem atitudes que não merecem volta? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião. E aproveita para se inscrever no canal, curtir e compartilhar essa história. Isso ajuda demais o meu trabalho e faz com que mais pessoas conheçam essas histórias de coragem, justiça e amor verdadeiro. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o bem pode demorar, mas sempre chega na hora certa.